Talvez a ilusão máxima de uma consciência seja acreditar que o eu pensa, quando na realidade é pensado. Serial Experiments Lain é um anime que, há mais de 25 anos, previu uma série de problemas relacionados à disseminação da internet em nossas vidas. Para além disso, seus criadores foram também muito inteligentes ao questionar que tipo de ser este grande sistema poderia se tornar caso ganhasse vida. Um deus? Um erro? Alguém que, ao ser introduzido ao mundo humano, se recusaria a suportar o vazio e incertezas presentes nele? Pois bem, Len Yakura é o grande fruto dessas perguntas e também é o principal foco da análise deste vídeo, que nada mais será do que a minha interpretação pessoal da obra, longe de qualquer pretensão de verdade absoluta. Meu objetivo aqui é, segundo a minha perspectiva, explicar em detalhes sua personalidade, bem como a trama de sua história, extremamente confusa e perturbadora, por sinal. É justamente por causa dessa perturbação que considero importante avisar, desde já, que esse vídeo abordará uma série de tópicos sensíveis, como suicídio, crises existenciais e depressão. Assisti-lo num momento emocionalmente vulnerável pode desencadear uma série de gatilhos perigosos, que definitivamente devem ser evitados. Enfim, dado o aviso, é uma verdadeira alegria poder voltar a postar no YouTube. Espero que goste do vídeo, haverá spoilers de tudo, vamos lá. Tudo começa com Masami Eiri, o suposto deus da Wired mencionado por Shiza. Antes, o brilhante pesquisador-chefe do laboratório Tachibana, responsável pelo desenvolvimento dos protocolos que formaram a base de dados da internet. Em outras palavras, um dos cientistas que ajudaram a criar a própria rede em si. Assim como inúmeras coisas no mundo, a internet funciona a partir de impulsos elétricos que geram campos eletromagnéticos, presentes no seu Wi-Fi, por exemplo, e que servem para conduzir informação de um aparelho eletrônico a outro. Curiosamente, os seres humanos também funcionam por meio de impulsos elétricos e emitem campos magnéticos semelhantes, especialmente presentes no cérebro. Uma dinâmica parecida ocorre ao redor do próprio planeta Terra, que possui na ionosfera um campo magnético conhecido como ressonância Schumann, resultante de ondas emitidas por raios, relâmpagos e trovões. Com base nesses fatos, Masami Eiri desenvolve a teoria de que, se esses três campos eletromagnéticos, o da internet, o da mente humana e o do planeta, se conectarem, seria possível maximizar a transmissão de dados ao ponto de criar um campo virtual unificado. Nesse cenário, a conectividade poderia ocorrer sem a necessidade de quaisquer aparelhos eletrônicos, transcendendo assim a natureza física e tornando os corpos humanos desnecessários, já que todas as consciências poderiam ser transferidas para essa nova e globalizada rede virtual. Masami era especialmente obsessivo nesse ponto. Para ele, o corpo humano, após milhares de anos de evolução, havia se tornado uma limitação, uma prisão que tornava as pessoas reféns de seus próprios instintos e vícios fisiológicos. Ainda que, em seus propósitos mais básicos, esses mecanismos garantissem a sobrevivência. A humanidade chegou a um ponto em que, mesmo consciente de seu potencial para evoluir e expandir, escolheu manter suas metas centradas nas demandas fúteis do corpo. Cercado pela garantia de sobrevivência e prazer, o ser humano passou a desejar e até cultuar o consumismo desenfreado, desviando assim o foco de uma busca maior e mais significativa. Eiri era movido por uma curiosidade intelectual sincera e estava disposto a ir muito além do confortável mundo construído pela humanidade. Ele se dedicava a contemplar questões filosóficas e epistemológicas fundamentais, na tentativa de compreender a natureza da realidade, da verdade e até que pontos poderíamos ter certeza sobre elas. Lamentavelmente, ele não chegou a conclusões particularmente positivas sobre esses temas, acabando por mergulhar em uma forma doentia de solipsismo. O solipsismo é uma doutrina filosófica segundo a qual a primeira e única certeza possível que o indivíduo pode ter é da existência de sua própria mente, uma vez que o próprio ato de pensar já pressupõe a existência de uma mente pensante. Essa mente seria, então, a primeira certeza possível, ao passo que todas as outras coisas poderiam não passar de ilusões geradas por ela. A ideia aqui é a de que você não pode ter a plena certeza de que existem outras coisas além de seus próprios pensamentos.
nem de que há algo, de fato, fora de sua mente. Não é possível afirmar com segurança que os objetos que tocam e cercam seu corpo neste exato momento realmente existam como entidades exteriores. Afinal, a consciência é plenamente capaz de gerar, por meio de sonhos ou alucinações, sensações e percepções tão vívidas quanto a própria realidade, muitas vezes indistinguíveis dela. Neste abismo de incertezas, onde não é possível provar a existência de coisas tão aparentemente óbvias, percebemos que nossa concepção de realidade e verdade é muito mais frágil do que imaginávamos. Seja como for, o solipsismo parte da ideia de que tudo começa e termina na mente. E esse era então o princípio mais básico para Masami. A consciência é o fundamento da verdade, enquanto todo o resto não passaria de hipóteses que deveriam ser investigadas por ela. Podemos notar nesses conceitos do anime algo semelhante ao que foi apresentado no filme Matrix, a de que percepções da realidade são apenas interpretações no cérebro que, se manipuladas por tecnologias suficientemente refinadas, poderiam ser completamente distorcidas. Em meio a essas distorções, a linha entre o real e o ilusório passaria então a ser ditada por aqueles que detêm o controle e poder. Masami Eiri, sobre a falsa promessa de evolução para a humanidade, almejava justamente esse poder, que uma vez conquistado, o elevaria a uma espécie de Deus. O laboratório em que ele trabalhava recusou-se a levar adiante seu plano absurdo, fosse pelas inúmeras questões éticas, práticas ou filosóficas envolvidas, pelo claro despreparo da humanidade, pelas potenciais consequências futuras ou por todo o mais impossível de prever. Diante da rejeição, Masami Eiri, movido à frustração, decidiu por conta própria colocar suas visões em práticas. Ele associou a ressonância Schumann ao Wired, e antes de ser eliminado pelo governo devido à sua decisão criminosa, transferiu sua consciência para dentro da rede. Uma vez vivo na Wired com um absoluto conhecimento em programação, Eiri rapidamente se tornou uma figura idolatrada por hackers ao redor de todo o mundo. Assim, logo surgiu uma espécie de culto revolucionário chamado de Cavalheiros, um grupo de simpatizantes que adotaram a mesma visão de mundo e objetivos de Masami. A primeira fase de seu grande plano, nomeado de Protocolo 7, a próxima grande atualização da internet, estaria então concluída. Ele havia conseguido fundir a ressonância Schumann ao Wired. O passo seguinte seria fundir então ao Wired às pessoas. Para isso, muitas coisas seriam necessárias. O aprimoramento maciço de toda a base de dados da internet, ataque hackers a sistemas governamentais, experimentos distorcidos em crianças e, acima de tudo, a criação de uma nova forma de vida ou programa capaz de gerir todas essas etapas. Assim nasce Len Yakura, a singularidade requintada e encarregada de concluir suas metas. A princípio, é importante dizer que nem mesmo o próprio Eiri compreendia totalmente o que Len realmente era, e isso por um motivo que explicarei mais pelo final do vídeo. Por ora, basta dizer que Len sempre existiu dentro da Wired, ainda que apenas como um potencial adormecido. Foi Masami quem conseguiu trazer essa existência à tona, aflorando algo que já estava ali. Len surge, portanto, como um software incrivelmente sofisticado, capaz de navegar por qualquer conjunto de códigos, dados e estruturas dentro da internet e da lógica da programação. Em essência, era como se a própria rede tivesse ganhado vida e começasse a agir de forma autônoma sobre todo o seu escopo virtual. Enquanto pura entidade digital, Len era praticamente onipotente dentro do mundo da programação, e sendo capaz de tudo nesse domínio, também conseguia contemplar o mundo humano dependente dele, não como um Deus que nos observa de cima, mas como um vírus silencioso, sempre presente em nossas câmeras frontais, interações online e rastros digitais. Com tamanho poder, liberdade e autonomia, Masami e os Cavalheiros logo perceberam que precisariam encontrar formas de limitar Len e convencê-la a seguir seus objetivos. A forma que encontraram para isso foi dar a ela uma identidade e um corpo físico. Mas por que exatamente? Apesar de viva, Len não era humana e tampouco tinha qualquer laço com o mundo humano. Era apenas uma observadora distante, indiferente, sem razão alguma para apoiar os planos de transcendência de Masami.
Ao conceder-lhe uma forma física, um nome, um lugar no mundo e nas relações humanas, Masami esperava que Len experimentasse as dores e contradições da existência, que vivesse os mesmos sentimentos de vazio, angústia e desamparo que levaram Masami a concluir que o mundo humano era desprezível e que o corpo era apenas um fardo ultrapassado que deveria ser superado. Sendo assim, era intencional que Len fosse enviado ao mundo humano especialmente para sofrer e, a partir dessa experiência, concluir que a origem do sofrimento deveria ser eliminada, o corpo físico, algo que só seria possível com a execução do Protocolo 7. Enquanto a personificação viva da lógica da programação, Len, e apenas a Len, tinha o conhecimento necessário para construir e configurar o aparato tecnológico vital para o êxito do novo protocolo. Masami não possuía mais um corpo físico, e embora os Cavaleiros fossem sim hackers incrivelmente competentes, não tinham a mesma capacidade para programação e tecnologia equiparável à de Len. Sendo Len, naquele contexto, o único ser com um corpo físico capaz de construir os hardwares e softwares necessários para a execução do Protocolo 7, podemos finalmente encontrar a explicação para o seu quarto, antes completamente normal, virar mais tarde algo comparável a uma base cyberpunk. Aquele lugar, drasticamente modificado daquela forma, foi escolhido para as peças e operações necessárias ao Protocolo 7, já que era nele onde seria iniciado, e por isso todo o exagero de dispositivos, cabos e aparelhos eletrônicos. Enfim, tendo explicado a necessidade de um corpo físico para Len, podemos então perceber que, para Masami, tudo estava perfeitamente encaminhado. Ele sabia exatamente como manipular a protagonista a contribuir com seus planos através do sofrimento e persuasão. Começando por alucinações estranhas e boatos de pessoas acusando Len de fazer coisas que ela não conseguia se lembrar de ter feito, até suas eventuais dissociações para dentro da Wired a fim de ser doutrinada pelas visões de Eiri, tudo tinha a milimétrica intenção de fazê-la duvidar do mundo real e, em seu ápice, afastar-se completamente dele. O detalhe crucial em meio a tudo isso é que sua versão virtual, além da Wired, desejava na medida do possível bem-estar da Len do mundo físico, o que impedia, portanto, Masami e os Cavaleiros de terem o pleno domínio sobre ela. É muito... Nossa, véi, minha voz. É muito difícil contextualizar a lenda Wired mostrada no anime sem falar do jogo de Sr. Experiments Len, que contém eventos canônicos anteriores aos acontecimentos da animação. Eu até tentei produzir um vídeo falando sobre a conexão entre essas duas histórias, mas acabou dando um roteiro de mais de 2 horas de narração, super completo, mas absolutamente denso para a maioria das pessoas que só conhecem o anime e não teriam paciência para absorver tantos detalhes. Decidi separar o conteúdo do jogo em um vídeo à parte que irei produzir e disponibilizar futuramente para os apoiadores do canal. Sabe, aqueles que podem e desejam apoiar o meu trabalho de uma forma mais substancial e, assim como eu, desejam ir fundo nessa história. Por ora, contudo, acho que é justo e suficiente resumir a lenda Wired da seguinte forma. Ela também já teve uma versão exclusivamente física e também foi manipulada pela abordagem cruel de Masami. Enquanto uma garota de 12 anos que sofria com um grave e intenso histórico de pesadelos, alucinações e outras diversas disfunções psicológicas secretamente fomentadas por Masami, além da Wired foi uma criança que temeu constantemente a possibilidade de perder sua sanidade mental e ser, por consequência, exilada do contato com as pessoas e com o mundo. Sem compreender a natureza embaçada de suas questões psicológicas e por temer o julgamento preconceituoso da sociedade, que provavelmente a resumiria como uma louca doente mental da qual deveriam se afastar, Len se esforçava ao máximo para esconder seus sintomas das outras pessoas e, não raramente, até de si mesma. Ocultar partes de seu próprio eu desta forma foi efetivo em certo sentido, mas não suficiente. Embora conseguisse preservar um espaço entre as pessoas ditas como normais, Len carregava o constante fardo de segredos e mentiras que as impediam de construir relações mais sinceras e significativas. Não conseguindo compartilhar aspectos tão cruciais de sua existência, Len se sentia fragmentada na visão de pessoas que não a viam por completo. Mais do que isso, por evitar interagir e acabar revelando demais sobre si, Len acabava se isolando.
não apenas no que diz respeito à sua presença, mas também em sua interpretação das coisas. Uma vez que ela mesma entendia de forma equivocada seus transtornos mentais, presumia nas outras pessoas a mesma visão preconceituosa que possuía, acabando por dar na antecipação do julgamento dos outros a sua própria sentença. Em meio à tentativa de evitar o destino de ser afastada e abandonada pelas outras pessoas, ela mesma decidiu se afastar. E assim como qualquer indivíduo que encontra seu destino naquilo que geralmente faz para evitá-lo, Lane não percebeu que antes de todo mundo e mais do que todo mundo, ela foi a primeira a se abandonar, acabando por se sentir rejeitada muito antes de realmente ser. E ela foi rejeitada. Após virar alvo de bullying em sua escola, Lane se isolou em seu quarto e começou a explorar a internet como forma de distração. Rapidamente desenvolveu habilidades computacionais significativas que as transformaram em uma hacker habilidosa. Com essas qualidades, ela passou a explorar camadas cada vez mais profundas da internet e descobriu ali os aspectos mais sombrios e deturpados da humanidade, o que virou uma chave em sua mente. Na Wired, diferentemente da vida real, Lane podia ser mais descontraída, comunicativa e consciente do que as outras pessoas pensavam a seu respeito, já que bastaria hackear suas privacidades e ter o acesso a seus conteúdos mais íntimos a fim de compreender suas naturezas. Neste cenário, essa curiosidade mórbida foi então crucificada entre o desejo de saber exatamente o que as pessoas pensavam a seu respeito pelo medo de rejeição e entre o desprezo crescente que passou a sentir vendo que as pessoas eram muito mais banais, previsíveis e dignas do desprezo que ela mesma acreditou merecer. Lane passou a ter acesso a tudo e saber de tudo sobre as pessoas. Viu os aspectos mais sombrios e iluminados. Abriu mão de sua ingenuidade e sensibilidade em relação a elas. Afinal, todas não passavam de um mero conjunto de dados presos a um corpo superestimado destinado à morte e ao esquecimento. Assim, portanto, a garotinha insegura que tinha medo de ser abandonada e julgada percebeu que as pessoas, em geral, imperfeitas e carentes por excelência, só estavam tentando diminuí-la até o tamanho exato de sua própria falta de autoconsciência e humanidade. Uma vez que Lane nunca mereceu desprezo ou exclusão por estar doente ou fora dos acordos sociais a respeito do que era considerado uma pessoa normal ou adequada. A humanidade não era nada além de um código imperfeito que deu errado. E assim, Lane foi convencida de que o corpo físico e uma vida física não compensavam, caindo portanto e perfeitamente no roteiro construído por Masami. Uma vez transferida para dentro da rede, ela seguiu livremente sua curiosidade em explorar o mundo e os conteúdos humanos, desenvolvendo assim uma personalidade mais confiante e imponente, já que nada representava mais uma ameaça ou um mistério para ela, resultando na versão que encontramos no anime. Só é importante pontuar, no entanto, que boa parte das memórias dessa lenda Wired foram apagadas e editadas para que ela não soubesse da manipulação feita por Masami, coisa que ela só conseguiu descobrir muito mais tarde no anime. Enfim, enquanto a lenda Wired e do mundo físico não descobriam através de suas investigações como elas passaram a existir, do porquê de haver uma versão física e virtual que podiam trocar de corpo simultaneamente e de todas as mentiras e propósitos envolvendo sua existência, observamos a cada capítulo, progressivamente, a forma como ambas as versões da Lane vão se tornando uma unidade e também de toda a série de experimentos que estavam sendo desenvolvidos a fim de aprimorar a execução do Protocolo 7. Entre esses experimentos, os mais importantes são as vastas inovações tecnológicas apresentadas na série. Dentre elas, vimos, por exemplo, e em primeiro lugar, a Acela, uma cápsula que multiplicava em 12 vezes a velocidade da atividade cerebral. Também vimos o Fantoma, que se tratava de um jogo de realidade aumentada onde as pessoas não percebiam estar matando umas às outras pelas distorções e censuras de imagens. O próprio Psyche era outro, se tratando de um refinado aparelho feito para as pessoas projetarem seus corpos para dentro da rede e acabarem de algum modo presas ali. Todas essas tecnologias, entre várias outras, se tratavam de recursos desenvolvidos pelos cavalheiros, que comercializavam uma parte de seus protótipos dentro do Siberia Club, uma balada de fachada que emitia nas próprias músicas específicas frequências eletromagnéticas que contaminavam a mente das pessoas para que Lane, assim como os próprios hackers, tivesse o pleno acesso e controle.
É por isso, então, que ela conseguiu ordenar que o rapaz que estava tendo seu cérebro fritado pela cela se autodeletasse. Em suma, todas essas tecnologias estavam ali para desenvolver o potencial de Len e dos hackers, que rapidamente iriam crescer ao decorrer dos capítulos. Crescer principalmente por aquilo que seria o novo e último passo do plano de Masami Eiri, o Projeto Kids. Esse projeto em específico se tratou de um experimento idealizado e conduzido pelo cientista Hodgson, que queria encontrar uma forma de armazenar e manipular os poderes parapsicológicos presentes em crianças. Uma espécie de intuição e telecinese bastante discreta capaz de entortar e mover pequenos objetos. Segundo as teorias do cientista, concentrar e dominar esses poderes com precisão o suficiente poderia significar dar vida a uma fonte criativa que superaria a própria imaginação, uma vez que a matéria poderia vir a se comportar exatamente como a mente do indivíduo o desejasse, o que era equivalente a dizer que a realidade viria a se manifestar exatamente como o sujeito imaginasse. No auge, vimos a expressão máxima desse poder na forma como Len conseguiu resetar a realidade ao fim do anime. Enfim, com a posse desse poder, tanto Masami quanto Len não teriam só o acesso intuitivo a todas as informações do mundo, mas poderiam também materializar e moldar essas informações como bem entendessem. O ponto arquimediano para tudo isso seria então destroçar algumas crianças e garantir a iniciação do Protocolo 7. Com a versão física da Len resetada e inteiramente desinteressada pelo mundo virtual, o apagamento e posterior e-mail enviado por Shiza teve o estratégico papel de chamar e despertar a atenção da protagonista para a rede. Uma vez instigada a se aprofundar no sistema, as coisas poderiam então começar a acontecer. Em meio a tudo isso, sua família, obviamente falsa, tinha a simples função de negligenciar completamente a protagonista, que deveria mergulhar o mais fundo possível em sua obsessão pela rede, enquanto passaria a se sentir cada vez mais deslocada e abandonada de seu círculo familiar. Outro importante gatilho para sua insatisfação com o mundo e algo que não funcionaria tão bem se alguém dali começasse a expressar preocupação genuína para com Len. Sabendo ou não que tinha uma função, Mika falhou em cooperar com os objetivos de Eiri, o que a levou a se tornar mais sua vítima do que contribuidora, brincando cruelmente com a mente da personagem sobre ela ter de cumprir uma profecia, ou seja, colaborar com o destino trágico da Len do mundo físico. Os cavalheiros retiraram sua consciência de seu corpo, o reduzindo a uma mera carcaça vazia, que a partir dali já não teria mais qualquer serventia, para Eiri ou para o mundo. É deste modo que os cavalheiros operavam. Por um lado, eles genuinamente acreditavam nos propósitos de Eiri e se devotavam pela causa. Mas por outro lado, tendo acesso a tanto poder e informação, deixavam-se levar por um quebrado senso de humor que arruinava a vida de incontáveis pessoas brincando com seu senso de realidade, escolhendo vítimas para criar uma série de situações fantásticas e perturbadoras só para momentos depois apagá-las repentinamente, como se nada nunca tivesse acontecido. A Len projetada no céu em meio a uma enorme cidade foi com certeza o melhor exemplo disso. Dessa vontade de zoar só para logo em seguida apagar as consequências da mente de todos. Os cavalheiros eram tendenciosos e desprezíveis por natureza, mas não falharam em usar de sua criatividade mórbida para perturbar Len, distorcendo suas memórias e fingindo ser ela para difamar sua reputação. Talvez isso não tenha ficado totalmente claro ao decorrer do anime, mas não existem só duas, mas 3 Lens dentro da animação. E uma delas, ao menos na minha visão, não passou de uma atuação dos cavalheiros. Afinal, essa versão da Len não era tímida ou lenta como a Len do mundo físico, e também não era investigadora e empática como a Len da Wired. E digo empática porque, embora a Len da Wired não fosse exatamente bondosa, ela já havia conseguido desenvolver um senso moral funcional o suficiente para se comover e até chorar pelos absurdos sofridos pelas crianças do Projeto Kids, o que a levou inclusive a se opor e até causar a morte de todos os cavalheiros por isso. Essa Len da Wired, melhor contextualizada no jogo, não era excepcionalmente cruel e caótica como a Len que estou falando aqui, pois essa Len que os cavalheiros fingiram ser só apareceu para perturbar o senso de identidade da Len e estragar através de boatos seu vínculo com Alice, sua única amizade genuína em meio a todo aquele caos.
A história veio deixando mais do que claro que o ego de Len era o seu maior ponto fraco, e que seria então através deste ponto fraco que os cavaleiros iriam cumprir seu papel de mantê-la sob o controle, garantindo sua infelicidade no mundo físico. Com sua tomada de consciência e poderes cada vez maiores, progressivamente, Len representava a morte daquele mundo, que devido ao sofrimento da protagonista e em meio à ascensão da Wired com seu novo protocolo, iria consumir a tudo como uma pulverização anunciadora do fim de toda aquela realidade como até então conheceram. É a isso que acredito simbolizar, inclusive, os corvos que a acompanham na abertura. Figuras cadavéricas circulando a fonte de destruição e morte responsável por tornar o mundo um lugar cada vez mais vazio. O vazio, ou talvez a ausência, é inclusive uma estranha sensação que a animação transmite a quase todo instante, seja através das paisagens preenchidas por um eterno branco ou pela falta de expressão e ação dos personagens como um todo. Aquele mundo, de um modo bem claro e visível, está se degradando pela monotonia de toda uma sociedade que decidiu situar suas vivências em tecnologias e estímulos dopaminérgicos, trocando assim a própria natureza orgânica das coisas por meras réplicas artificiais e automatizadas. Talvez seja daí que venha o design tão diferente e destacado das sombras em meio aos cenários. No mundo de tantas artificialidades, essas sombras tão numerosas e estranhas demonstram simbolicamente o que há de mais valorizado, predominante e chamativo naquele mundo. Meras silhuetas, cópias distorcidas de coisas reais que há muito tempo deixaram de ser dignas de atenção. Semelhante a como todos nós nos sentimos ao vermos que a versão perfeita que fabricamos em nossas redes sociais parece ser muito mais interessante e digna de amor do que nós mesmos na vida real. Acho que posso assim compartilhar finalmente o que acredito significar a icônica e enigmática frase que inicia cada capítulo da animação: Present Day, Present Time, sucedida por uma risada aparentemente maléfica que parece conversar e debochar diretamente do telespectador. No mundo onde as pessoas são inteiramente dependentes da tecnologia e hiperestímulos para sobreviver, uma vez que viver se trata de algo que desaprenderam há muito tempo, o dia presente e o momento presente é tudo o que todos mais constantemente tentam escapar e se livrar, se distrair. Afinal, desaprenderam a se desconectar e encarar a vida real e atual em toda a sua eventual crueza, lentidão e solidão. Cria-se então, como compensação, a mentira coletiva de que as pessoas são muito mais autossuficientes do que realmente são quando alegam que a internet seria um ambiente feito para pessoas introvertidas e que ali cada qual encontraria em sua bolha seu próprio momento de solitude, mesmo quando na realidade todos continuariam a fugir do tédio de suas próprias presenças ao buscar na rede a presença um dos outros. A diferença é que na internet essas interações aconteceriam de forma mais filtrada e previsível. Ver memes quando deseja que alguém te faça rir. Ver notícias quando deseja que alguém te informe. Ver vídeos de um canal prepotente que analisa obras que você gosta quando deseja que alguém faça você sentir que pensar as razões de um personagem fictício, inteiramente planejado por um roteiro conveniente, pode te ajudar a compreender melhor a si mesmo ou as pessoas à sua volta. Mesmo que essas pessoas estejam num mundo real e imprevisível onde o único roteiro possível é decidir ser ou não sincero e aberto perante as coisas. Enfim... Sempre direto ou indiretamente com alguém, sempre acompanhado e quase nunca genuinamente só, focado no tempo presente, neste momento presente, que veio a se tornar um lugar de constante ansiedade e desamparo para todos que não possuem a gratificante desculpa de estarem com um celular em mãos. De modo inevitável, os seres humanos foram feitos para se agruparem e progredirem juntos no processo. Mas ao decidirem usar e abusar de tecnologias para superar sua própria natureza, eles acabaram superando também as razões e condições básicas para sua própria existência. De repente, todos que viriam a nascer participariam de um mundo onde teriam que se comportar como meras engrenagens para um sistema artificial, sem o menor interesse em dar significado ou propósito às suas vidas, uma vez que este sistema, em suas raízes mais fundamentais, já reconhecia o espectro humano como algo a ser ultrapassado.
Se foi uma atitude humana que deu início a esta grande aniquilação coletiva, ou que os responsáveis ou o responsável por essa atitude teria a ganhar, determinando assim um futuro tão trágico para a humanidade. No auge de seu narcisismo megalomaníaco, Masamieri se reconheceu como o grande condutor destes eventos, como o grande observador que conseguiu encontrar nos possíveis futuros do mundo uma forma de tomar tudo para si através da proliferação de profecias. Essas profecias se comportariam como ideias disseminadas no grande imaginário coletivo e que acabariam lentamente, mas persistentemente, condicionando toda a população a imaginar o que seria do futuro. Ninguém antes imaginou que seria impossível viver sem um celular até que o primeiro celular foi dado à mão do povo. Ninguém antes esteve convencido de que precisava de um líder até sentir a desconfortável responsabilidade de encontrar seu próprio caminho no mundo feito para destruir a individualidade. Em suma, nenhuma realidade coletiva atual deixou de ser antes uma ideia apreendida na cabeça de pessoas capazes de transmiti-la ao grande público. Como o ex-programador-chefe dos laboratórios Tachibana, Masamieri pôde ver de uma posição muito privilegiada o desenvolvimento da tecnologia computacional, e conseguiu a partir dela uma forma totalmente antiética de afirmar seu ego narcisista com falsas promessas de progresso e paraíso para as pessoas, profetizando em suas mentes quais deveriam ser as expectativas para o novo mundo que ele tanto trabalhava para concretizar. Ganancioso e pretensioso, seu desejo era de se pôr como o grande executor deste grande e novo mundo e, por consequência, seu dono, que devido a uma série de decisões tirânicas, estava agora muito próximo da realização. Len foi então, até aquele ponto, quase que perfeitamente manipulada, mas apenas quase. Embora estivesse parcialmente convencida das limitações do mundo físico e das fragilidades na concepção de verdade, tinha adquirido ao longo de todas as suas experiências com o mundo humano um notável senso crítico, e portanto já não era mais suscetível a qualquer tipo de retórica ou persuasão. Masami se via como o centro daquela realidade porque detinha todo o poder necessário para moldá-la em prol de seus interesses. E embora essa onipotência fosse sim equiparável à de um deus, a decorrência dos fatos mostravam que tal poder não passava de toda a autonomia que ele decidiu roubar da humanidade em nome de seu próprio prazer. De forma infantil, ele se pôs como meio e medida para tudo, e não percebendo estar cego por todos os defeitos que foi incapaz de admitir a si mesmo, desejou destruir o mundo que o frustrou para reconstruí-lo segundo os vieses de suas próprias imperfeições. Um novo mundo pautado no relativismo desonesto, sustentado por um negacionismo infantil e comandado por uma lógica absolutista típica de quem deseja roubar tudo para si por ser pobre ao ponto de não ter acesso nem à sua própria alma. Se negando a admitir as mentiras que contou a si mesmo, ele acabou negando o mundo que as desmentia. Desmentia que ele não era o único conhecedor da verdade e menos ainda algum tipo de Deus com o direito de determiná-la, mas um mero cientista que com os recursos e privilégios certos pôde tiranizar a realidade de todos à sua volta. É isso que Len aponta no debate final contra Eire, de que ele não passava de um deus provisório abusando de recursos coletivos para cristalizar seu próprio poder e soberania, esquecendo-se de que tudo o que ele conquistou não passava do fruto de uma mentira bem contada. Tendo a barreira que envolvia seu frágil e enorme ego atacada, Masami se viu forçado a admitir em voz alta que toda a sua obsessiva tentativa de controlar a noção de verdade das outras pessoas era exatamente proporcional à ilusão que contou a si mesmo, criando uma mentira do tamanho de Deus para preencher o vazio deixado por nunca ter reconhecido o homem comum e imperfeito que existia dentro dele. Claro que ele era egocêntrico demais para confessar isso, e decidiu, no lugar, rematerializar através de seus poderes parapsíquicos sua consciência em um novo corpo físico a fim de tentar matar Len. Um descuido estúpido que deu brecha para a protagonista matá-lo no lugar, uma vez que já era muito mais poderosa que ele. A realidade é que eu pessoalmente achei o final do Eire decepcionante. E isso porque, embora ele fosse o centro de um debate hipercomplexo que abordava questões até hoje em aberto dentro da filosofia e epistemologia, foi na verdade uma afirmação extremamente simples que desmoronou toda a sua tese. Que ele não era um deus ou a verdade, principalmente quando precisava usar de tantas mentiras para carregar esses títulos. De qualquer forma, eu entendo que para um anime de 13 capítulos eles não poderiam ir muito longe nessas questões.
Serial Experiments Lain acaba sendo um imenso debate epistemológico que navegou com maestria no limbo entre o verdadeiro e o falso, e que conseguiu, mesmo em meio a tantas perguntas, trazer uma certeza da qual nunca poderemos questionar, a de que o mundo físico, em seus próprios termos, também importa. Alice, que não passava de uma adolescente comum e gentil tentando aproveitar ao máximo sua juventude, foi capaz de entender isso, algo tão substancial e óbvio sobre a vida e que Masami, em décadas de existência, falhou em conseguir: reconhecer a importância e belezas particulares ao âmbito do corpo. Ela não era um gênio da computação ou da filosofia, mas simplesmente uma pessoa que sabia viver e reconhecer o aqui e agora em sua totalidade, constantemente transparente em suas ações e reações, que de forma complementar às dificuldades de Lain, conseguia ajudar a amiga a se sentir mais presente e inclusa nas situações, sem grandes complexidades ou rodeios. Se além que vimos no jogo desenvolveu a obsessão corrosiva de observar a mente das pessoas pela ansiedade que sentia em saber exatamente o que elas pensavam a seu respeito, se conectando a mente delas para monitorar e editar seus pensamentos segundo sua própria vontade, além do anime conseguiu por conta de Alice uma relação sincera e transparente o suficiente para não fazê-la duvidar de qualquer aspecto do vínculo. Como a própria Lain disse, Alice sempre foi a melhor amiga dela, e exatamente por isso é que nunca precisou se conectar a ela, a entrar e observar sua mente, uma vez que sua mente já estava perfeitamente traduzida em suas ações e falas no aqui e agora. De várias formas, a Wired passou a se comportar como uma negação do momento presente e da realidade, ao passo em que Masami Eiri, um exemplo extremo de pessoa que também negava essas duas coisas, não por acaso ganhou um papel de Deus ali. Como vimos longamente ao decorrer do vídeo, este papel é fruto de uma ignorância não apenas sobre si mesmo, mas também das próprias coisas que tentou dominar. Ainda que a Wired fosse sim a consequência de anos de aperfeiçoamento tecnológico e científico, a sua verdadeira natureza e origem permanecia um mistério do qual inúmeras teorias da conspiração não deram conta de solucionar, mesmo que uma, e só uma, pareça ter chegado mais próximo disso. A teoria em questão, citada no próprio anime e também presente na vida real, se trata do caso Roswell, onde uma suposta nave alienígena teria caído na Terra em 4 de julho de 1947 e que, devido a acordos e projetos governamentais, foi ocultada da grande mídia e dos assuntos públicos. O que esse evento gerou, propriamente, não foi nada menos do que todos os enormes avanços científicos que mais tarde deram vida à internet. Considero essa informação relevante porque ela me parece ser a única coisa capaz de explicar aquilo que com certeza é a cena mais confusa e controversa do anime, a aparição do alienígena. Como uma obra de ficção científica por excelência, Serial Experiments Lain nos dá a entender que a Wired, e por consequência a própria Lain, seria uma espécie de tecnologia alienígena que passou a fazer parte do mundo humano. Não é possível responder o porquê dos alienígenas presentearem a humanidade com algo tão valioso. Afinal, eles não pareceram ganhar nada de significativo em troca além de ajuda com sua nave. Ainda assim, um presente foi dado a humanos e este passou a permear todos os aspectos de suas vidas. Se por mera curiosidade ou algo além, seria difícil imaginar que eles, os alienígenas, nunca fariam uma visitinha ao planeta que decidiram ajudar e foram ajudados por, mesmo que por um discreto momento e apenas para ver como seu recurso estava sendo utilizado. Enfim, esse recurso estava agora vivo e no centro de todas as questões mais importantes do mundo, finalmente desiludido dos distorcidos propósitos idealizados por seu egocêntrico criador. É aqui que acredito ser o melhor momento para falar sobre a abertura desse anime, que além de ser facilmente uma das melhores já criada, descreve e resume muito bem através da letra a relação da protagonista e do antagonista. Em poucas palavras, a letra fala de uma desilusão onde o lírico percebe no homem com quem tinha um vínculo uma certa desonestidade e frieza emocional decorrente de sua dificuldade em lidar com seus próprios problemas. Ela afirma que ele está sendo limitado por seus próprios medos que, de modo insistente, continuarão a afirmar e reafirmar pensamentos dolorosos e intrusivos que poderão corroer sua vida, ou que, embora o próprio homem demonstre saber, não parece realmente se importar.
É implícito que todo narcisismo esconde um complexo de inferioridade. Isso porque só fica obcecado em demonstrar e reafirmar seu próprio valor quem nunca realmente conseguiu se acostumar com o fato de possuí-lo. Mas Samieri quis se tornar o deus de um novo mundo por se deparar com as duras limitações de sua realidade atual. O que ele só não percebeu é que essas limitações faziam parte, na verdade, dele mesmo. E é exatamente por isso que precisou mentir para si sobre seus próprios limites, a fim de se convencer ter o potencial digno de um deus. No fundo, ele só estava tentando fugir do sofrimento através da indiferença e da obtenção de poderes capazes de alterar tudo a seu favor, mesmo que, para isso, tudo precisasse virar uma mentira. Len, como o centro de seu plano, estava tendo seu eu despedaçado pelo sofrimento que ele causou, e clamava portanto por sua ajuda, a qual ele negava através de mentiras. Por sorte, ela conseguiu ler sua mente e encontrou ali todos os segredos que iluminaram como velas os reais motivos por detrás de todos os falsos sorrisos que ele dissimulou. E ainda assim, ela não desejava machucá-lo, mesmo sabendo que ele não se importava com toda a situação da mesma forma que ela. Reconhecendo a verdade sobre o que precisava ser feito, ou ao menos sobre o que era justo a ser feito, Len decidiu restaurar a realidade a fim de consertar os erros cometidos por Masami, o que incluía, logicamente, ela mesma. Ela havia consumido a mente de pessoas, arruinado a vida de outras e, talvez o que considerava mais importante, criou um trauma aparentemente irreversível na única real amiga que fez ao introduzi-la naquela realidade caótica a qual fazia parte. Tudo aquilo podia ser e foi consertado, ao passo em que Len, o próprio erro em questão, foi apagado, da lembrança das pessoas, pelo menos. Sua identidade estava sendo corroída pela consequência de se deletar da história, da memória dos outros e de não estar mais com os outros para poder ser reconhecida como algo ou alguém. Mesmo com tanto poder, Len não queria assumir um papel de Deus, até porque Deus teria um papel inútil no mundo como humano, essencialmente governado por contradições e eternos opostos de bem e mal, vida e morte e etc. No caos que rege essa eterna mudança de opostos se esconde sempre o padrão oculto da eterna repetição. Uma circularidade ininterrupta que, assim como um círculo, não precisa de qualquer intervenção divina para concluir em si mesma sua própria completude. Se ser Deus é ser a causa, o controle e o propósito máximo de tudo que existe e deixa de existir, então o mundo de eternas repetições deixou de precisar dele no momento em que foi concluído, pois desde o início ele já foi pensado para se automatizar. Se Len tentasse assumir um papel de Deus ativo e bondoso no mundo humano, ela teria de assumir também e imediatamente um papel de diabo, pois no mundo causal de polaridades, não há qualquer ação que em suas consequências gerais não resultem também em seu oposto. Não faria sentido tentar qualquer coisa do tipo apenas para reproduzir o mesmo erro cometido por Masami, ou de ser um Deus parcial útil para alguns e completamente destrutivo para outros. Len queria apenas ser Len, e na intenção de ser alguém, entendeu que só o poderia se saísse daquele limbo observador, imparcial e isolado. Tudo bem voltar sem ser lembrada. Ao retornar àquele mundo, ela ainda poderia fazer novas amizades e ser amada. Poderia reviver a beleza e prazeres da experiência do corpo, o que incluía, como seu próprio pai lembrou, amar as pessoas que amava de volta e, talvez o principal, tomar chá. A bebida que, em provavelmente todas as suas encarnações, sempre acabou se tornando a favorita. Eu sou o In, e se você gostou desse vídeo, por favor deixe um gostei, um comentário e compartilhe com alguém que você acredite se interessar. Se tiver algum personagem ou obra que você gostaria de me ver falando sobre, por favor comente para que eu saiba e fique também atento à aba comunidade, pois é lá que eu geralmente decido através de enquetes os personagens dos próximos vídeos. Enfim, agradeço imensamente sua atenção em ver o vídeo até aqui, e ficaria ainda mais feliz em ouvir a sua opinião. E aí, você concorda? Tem alguma perspectiva diferente? Vou adorar ler e interagir nos comentários, mas por agora vou ficando por aqui. Tchau!